O que será que nós podemos aprender com a excelência do médico, psicólogo, hipnoterapeuta Milton Erickson? Mas antes eu vou pedir que você se inscreva no canal, né? Deixe o seu like e ative o sininho para saber quando eu colocar mais vídeos. Afinal de contas, quem foi Milton Erickson? Eu só preciso te dizer que Milton Erickson revolucionou a hipnose moderna, revolucionou a hipnose clínica. Quando se fala de hipnose, a maioria das pessoas pensa muito nessa questão de comer uma cebola pensando que é maçã, ficar pensando que é uma galinha, cococó, cococó. Não, isso é a hipnose de palco. Eu estou falando de hipnose clínica, a hipnose que ajuda você a se tratar, a cuidar daqui, da cachola. E Milton Erickson simplesmente revolucionou tudo isso. A vida de Milton Erickson nos traz uma coisa muito interessante, que é o que eu venho sempre batendo aqui nessa tecla. As pessoas que são gênios, as pessoas que são maravilhosas, elas são pessoas como a gente, normal, que tem adversidades, ou melhor, que tem muitas adversidades na vida. A grande diferença é o que elas fazem com a adversidade. O que faz de uma pessoa um gênio não é ela, de repente, inventar uma coisa fantástica, maravilhosa. É a persistência dela nisso. É, diante de uma adversidade, o que uma pessoa mediana, vamos dizer assim, desistiria, deixaria tudo para lá, essa pessoa vem e enfrenta. Isso sim é ser gênio, na minha modesta opinião. E Milton Erickson foi tudo isso e muito mais. Milton Erickson nasceu nos Estados Unidos e ele nasceu em 1901. E quando Milton Erickson fez 17 anos, ele simplesmente teve poliomielite e travou todo o corpo. Ficou completamente paralisado, onde ele só mexia os olhos. O Milton Erickson era daltônico e ele, com essa questão toda dessa paralisia, ele ficou vendo tudo roxo. E era só o que ele fazia, mexer os olhos e vendo tudo roxo. O que Milton Erickson fez com isso? Talvez, se os médicos tivessem dito para você que você não tinha mais jeito, que dali era para pior, você talvez tivesse desistido, mas não foi o que o Milton Erickson fez. Pelo contrário, ele começou a observar como as irmãs dele, mais novas, se comportavam. E o curioso é que ele tinha uma irmã que estava aprendendo a andar. Então, ele ficava horas e horas a fio observando a irmãzinha dele, como ela fazia para começar a andar. Ele também utilizou da memória dele para lembrar o que ele sentia, como era quando ele movimentava os seus músculos. E ele fazia esses ensaios mentais. Um dia, ele, de tanto fazer isso, ele estava diante de uma janela e lá fora, olhando, né, a paisagem, ele se imaginou caminhando lá fora. E a partir disso, ele viu suas pernas movimentarem. Ele, na cadeira de rodas, ele sentiu o movimento da cadeira de rodas. Olha que coisa incrível. E a partir daí, um ano depois, ele começou a andar. Olha, esse é o Ben, viu? O Ben também gostou da história. O Ben é o meu cachorrinho e ele é o meu assistente. Então, às vezes, ele dá um pitaco. Vamos lá, continuando com Milton Erickson. Os médicos ficaram, impressionados. E ele, então, voltou
a estudar. Voltou para a faculdade, estudou psicologia e medicina e se formou ao mesmo tempo nas duas profissões. A partir daí, ele conheceu um professor, esse professor falou sobre hipnose e ele pediu que ele ensinasse hipnose a ele. E ele começou a fazer hipnose por toda a faculdade e fazia com todo mundo e fazia com familiares até ficar um craque. Ele também remou 1,2 quilômetros e ele se tornou tão forte que ele poderia carregar sua canoa nas costas. Então, a vida dele estava indo de vento em polpa. Mas a vida de Milton Erickson, com tantas descobertas, ainda teriam outros fatos, outra adversidade que atrapalharia ele, mas que ele também vai superar. Mas isso eu te conto já já. Ele vai ali e ele descobre um método, ele descobre um jeito de trabalhar com a hipnose. Ele descobre que se eu trabalho com os próprios recursos do cliente-paciente, se eu dali eu tiro todas as informações para fazer o processo hipnótico e se eu uso uma linguagem mais naturalista, essa pessoa não só vai entrar mais fácil no transe, como também vai se sentir realmente prestigiado, digamos assim, quando você usa das próprias questões dele para trabalhar. Ele também utilizava de metáforas, histórias que, teoricamente, falava de uma outra coisa, mas que, no fundo, ele estava mandando recados para essa pessoa utilizar os próprios recursos dela. Eu nem preciso dizer que isso se tornou um sucesso, escreveu mais de 140 artigos, 5 livros, como coautor também escreveu em companhia de outros profissionais, rapidamente foi diretor de um hospital, júnior, sênior, foi chefe de pesquisa, enfim. Só que a gente não esperava que em 1952, quando ele tinha 51 anos, ele tivesse de novo uma coisa rara. Ele teve pólio de novo. Pense, o que é que você faria? Esse homem continuou a vida dele. Fez de novo todo o trabalho. Só que dessa vez ele paralisou todo o lado direito. Mas aí ele, continuou, fez todo o processo mais uma vez. E dessa vez ele voltou a andar assim, só que agora de bengalas. Mas você pensa que ele ficou parado? Não, ele foi andar nas montanhas do Arizona. Uma rota realmente difícil de fazer. Ele andou tudo isso com 2 bengalas. Por muito tempo, o nosso querido Milton Erickson andou de bengala. Depois teve que usar cadeira de rodas. Mas foi uma influência absurda no mundo da hipnose, com seus estudos, com a sua pesquisa. Para você ter uma ideia, quando ele faleceu com 78 anos. Quando ele faleceu, em 1980, se não me engano. E quando ele faleceu, ele tinha artigos, coisas para serem publicadas, porque ele fazia isso, porque ele, aos 78 anos, ainda escrevia diariamente e atendia alguns pacientes. Ele ainda escreveu por todo o final do ano e ainda o ano seguinte inteiro tinha material dele para ser publicado. Que história fantástica! E a gente pode ver aí crenças impulsionadoras na área da coragem, na área da curiosidade, na área da paciência, da resiliência, da capacidade de se reinventar. Enfim, tanta coisa linda para a gente aprender, né, com o nosso Milton Erickson. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. E se fez, por favor, passe adiante, porque a ideia aqui é que a gente crie um mundo melhor e, de preferência, uma humanidade muito mais harmoniosa. Eu espero você no próximo vídeo, hein?
Até lá!